Olá pessoal, saudações! Hoje no nosso canal mais primitivo da Química Mundial, vamos estudar os sais. O que são sais? São compostos que quando dissolvidos em meio aquoso, ou seja, dissolvidos na água, sofrem dissociação. Se eles sofrem dissociação, é porque os sais já são compostos iônicos, eles já são formados por íons. Nós vamos apenas separar os íons na presença de água. Sendo que destes íons separados, pelo menos um deles tem que ser diferente do próton H+, não pode ser o H+, e pelo menos um dos seus ânions não pode ser o OH-, ou seja, o sal ele não tem exclusividade de cátion, H+, como tinha os ácidos, nem exclusividade de ânion, OH-, como tinha as bases de arrênios. Ele pode liberar até o H+, também, mas ele libera um outro cátion diferente. Ele pode até liberar também a hidroxila, mas ele libera também um outro ânion. Observe o conceito, compostos que em meio aquoso sofrem dissociação, separação dos seus íons, gerando íons, certo? Desses, pelo menos um cátion não é o H+, um deles não é o H+, o H+ pode até estar presente, mas não tem mais a exclusividade do H+, e pelo menos um ânion liberado na dissociação não é o OH-, ou seja, ele pode até produzir H+, ou pode até também produzir o OH-, mas eles não têm mais a exclusividade de H+. Quem é que tem? Os ácidos. Exclusividade de OH-, quem é que tem? As bases. Ok? Então aqui vamos mostrar alguns exemplos de sais e por que são sais. Eu pego o cloreto de sódio, coloco na água, ele vai sofrer uma dissociação. Como? Separar a sua parte positiva da sua parte negativa. A parte positiva é o metal, está logo aqui na esquerda. Sódio tem carga fixa e nos compostos é sempre mais um. Então, para zerar, o cloreto é menos um. Colocando na água, ele se dissocia. Na aquoso, Cl- aquoso. Observa, pelo menos um dos cátions liberados não é o H+. Pelo menos um dos ânions liberados não é o OH-. Então, esse composto é um sal. Todo composto na presença de água sofrer dissociação e liberar pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente do OH- é um sal. Outro exemplo aqui, nitrato de potássio. A parte positiva é o metal, é o potássio. Potássio tem carga fixa, metal alcalino é sempre mais um. Então o nitrato todinho vale menos um. Colocou na água, dissocia K mais aquoso, mais nitrato menos aquoso. Olha só. Potássio é diferente de H+, nitrato é diferente de OH-, então liberou pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, é um sal. O de baixo tem até um hidroxilo aqui, vocês vão ver que é o hidroxissal, ou sal básico. Magnésio tem carga fixa, é sempre mais 2. A hidroxila é sempre menos 1, para poder anular o cloro, supostamente, é menos 1. Colocou na água, todos esses íons se separam. Magnésio 2 mais aquoso, OH- aquoso, Cl- aquoso. Observa, liberou OH-, mas liberou exclusivamente OH- como parte negativa? Não. Tem o cloreto que é diferente do OH-. Então isso é um sal. Agora, se, e somente se, tivesse exclusividade de OH- como parte negativa, seria uma base de arrênios. Como juntamente com o OH- ele liberou um ânion cloreto, então isso aí é um sal. Beleza? Então, todo composto que na água sofrer dissociação, gerando íons, e desses íons gerados, pelo menos um não é o H+, ou pelo menos um ânion não é o OH-, é um sal. Beleza? Bora para as classificações. Olha a mágica. Feito a mágica, voltamos com a classificação dos sais. O primeiro sal que nós vamos estudar é o chamado sal normal ou neutro. Neutro não é à toa, não. Neutro por quê? Quando esses sais são dissolvidos na água, eles não vão sofrer hidrólise e vão manter o pH neutro, pH 7. Por isso são chamados sais normais ou neutros. Características desses sais, eles possuem apenas um cátion e um ânion. Só uma parte positiva e só uma parte negativa. São resultantes de neutralização total entre ácido forte e base forte,
ou entre ácido fraco e base fraca. Ou eles derivam de ácido forte e base forte, ou derivam de ácido fraco e base fraca. Consequentemente, assim, não vão sofrer hidrólise na água, vão gerar meio neutro na presença de água, pH 7. Alguns exemplos aqui no quadro para provar. Ó. Cloreto de sódio. Por que é um sal normal? Ó, o cátion, que é o Na+, ele é derivado, por exemplo, da soda cáustica, base forte. O cloreto, que é o ânion, é derivado do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Sal derivado de ácido forte e base forte é um sal normal ou neutro. E só tem um cátion e um ânion. Tá certo? Mas só ter um cátion e um ânion não quer dizer que ele seja neutro. Você tem que observar as derivações, de onde ele vem. Então aqui, ó, no cloreto de potássio, eu só tenho um cátion e só tenho um ânion. Mas será que é neutro? Vamos investigar. Potássio que vem da base veio do hidroxipotássio. Cloro veio do HCl. Ácido forte, base forte. Gera sal normal ou neutro. Sulfato de sódio só tem um cátion, que é o sódio, e um ânion, que é o sulfato. Sódio, que é o cátion, vem da base, ó, hidróxido de sódio. Base forte. Sulfato veio do ácido sulfúrico, ácido forte. Sal derivado de ácido de base forte e ácido forte, apenas um cátion e apenas um ânion, sal normal ou neutro. Nitrato de potássio, ó, apenas um cátion, apenas um ânion. Mas só isso basta? Vamos checar as origens. Potássio metal alcalino gera base forte. Nitrato veio do ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, o sal derivado deles dois é um sal normal ou neutro. Clorato de sódio, sódio mais um, clorato menos um. O sódio veio da soda cáustica, base forte. O clorato do ácido clórico, ácido forte. Sal derivado de ácido forte e base forte é um sal normal ou neutro. E se for derivado de tudo que é fraco, por exemplo, ó, cianeto de amônio é um sal normal ou neutro. Por quê? O amônio é derivado de uma base fraca e o cianeto é derivado de um ácido fraco. Em soluções aquosas, gera pH neutro, pH 7, por não sofrer a hidrólise. Isso aqui, se sofrer a hidrólise, é bem insignificante. Beleza? Então se liga, sal normal ou neutro, só tem apenas um cátion e um ânion. E esse único cátion e esse único ânion são derivados de ácido forte e base forte, ou ácido fraco e base fraca. E em presença de água, não sofrem a hidrólise, vão apenas manter o pH 7. Beleza? Vamos para a segunda classificação. Feito a mágica, pessoal, chegamos aqui no sal ácido ou hidrogenossal. Se liga numa coisa, sal ácido, porque quando em solução aquosa, ele sofre hidrólise gerando um pH menor do que 7, ou seja, uma solução ácida. Hidrogenossal também, porque alguns desses sais, alguns deles, apresentam ó, hidrogênio ionizável na molécula, você já percebe de cara. Viu um sal que apresenta hidrogênio ionizável na molécula e hidrogenossal, também conhecido como sal ácido. Mas tem uns que não precisam apresentar esses hidrogênios na molécula. Vou mostrar aqui para vocês porque eles vão ser encarados como sal ácido. O sal ácido ele é derivado de uma base fraca e um ácido forte. Lembra da reação de neutralização? Ácido mais base dá sal e água. Para eu ter um sal de caráter ácido, ou seja, um sal que quando dissolvido em água sofra a hidrólise, gerando um pH menor do que 7, um meio ácido, ele tem que ser derivado de base fraca e ácido forte, beleza? O sal ser ácido, ó, vem de uma base fraca e de um ácido forte. Ó, deriva de ácido forte e base fraca e gera em água um pH menor do que 7. Então vamos investigar esses sais aqui, cada um deles. Analiso o cátion e o ânion. Aqui eu tenho o amônio, aqui eu tenho o cloreto. A parte positiva sempre vem da base, ó. Isso aqui veio da base. A base da qual veio o amônio é o hidróxido de amônio. Ou seja, é uma base
fraca. Já o cloreto veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, esse sal, ele é derivado de ácido forte e base fraca. Sal derivado de ácido forte sofre hidrólise. Quem sofre a hidrólise é a parte fraquinha, é o cátion que sofreu a hidrólise, gerando H+ na solução. Mais lá na frente, no assunto de equilíbrio químico, eu vou gravar uma aula para vocês, e nós vamos falar de hidrólise salina, e vocês vão entender isso. Mas, por enquanto, vai só na lógica aqui da origem, das forças de quem deu origem a esse tipo de sal. Então, o sal ácido, ele tem que ser derivado de quê? De uma base fraca e ácido forte. Vamos checar outro aqui, ó. O sulfato de alumínio. Olha a parte positiva aqui, é o alumínio, carga +3, sulfato -2. O alumínio que vem da base, vem de que base? O alumínio vem do hidróxido de alumínio, que é uma base do alumínio. Não é uma base de metal alcalino que é forte, nem de alcalino terroso que é forte. É uma base de alumínio. Base de alumínio é uma base fraca, aquela famosa base dos demais metais. Já o sulfato veio de onde? Do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, esse sal eu vejo que ele vem de ácido forte e base fraca. Então, é um sal ácido. O último aqui, ó, amônio, mais um, o nitrato, -1. O amônio, acabei de mostrar para vocês, vem do hidróxido de amônio, ó, uma base fraca. O nitrato veio, na realidade, do ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, esse sal vem de ácido forte e base fraca, então é um sal ácido. E os hidrogenossais tradicionais apresentam logo de cara hidrogênio na molécula. Você já percebe de cara, já classifica, beleza? Só mais um aqui para fechar. Eu posso ter aqui, ó, bicarbonato de potássio, ó, hidrogênio ionizado na molécula e hidrogenossal. Beleza? Vamos para a próxima. Feito automático, gente, chegamos agora no sal básico ou hidroxissal. Agora é o contrário do sal ácido. O sal ácido é derivado de ácido forte e base fraca. O sal básico é o contrário. Ele vem de base forte e ácido fraco. Consequentemente, esse sal, quando colocado em meio aquoso, ele sofre a hidrólise no ânion, na parte fraca dele, gerando hidroxilas, fazendo com que o pH fique maior do que 7. Então, amarra isso. O sal básico gera solução básica em meio aquoso. Ele vem de onde? Ele deriva de onde? De ácido fraco e base forte. Alguns deles são bem tradicionais, os hidroxissais. Tem uns que já vêm com a hidroxila na molécula. Você bate o olho na forma molecular, já percebe, olha só. Esse aqui tem uma hidroxila na molécula. Esse aqui tem 2 hidroxilas na molécula. Esse tem 3. Uns são fáceis de você matar a charada, que são hidroxissais, porque tradicionalmente já vem com hidroxila. Mas outros, que também são básicos, você vai ter que analisar a origem dele. Então, o sal básico tem que derivar de onde? De base forte e ácido fraco. Vamos checar cada um desses sais aqui, ó. Cianeto de sódio, lembra? A parte esquerda, o cátion, é a parte positiva, a parte negativa é o ânion. A parte positiva vem da base, a parte negativa vem do ácido. Olha como é fácil deduzir. Eu tenho que imaginar qual foi a base que deu origem ao Na+. Se é o Na+, coloco só um hidroxilo, ó. Ele veio dessa base, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base metal alcalina, então é uma base forte. E o cianeto, Cn-1, veio de um ácido. Para eu saber que ácido foi, ó, como a carga dele é -1, só colocar um hidrogênio. Ó. Então ele deriva do cianeto de hidrogênio, ou seja, do ácido cianídrico, melhor dizendo. Em água é ácido. O ácido cianídrico é um ácido fraco, grau de ionização menor que 5%. Então o cianeto de sódio é um sal que vem de ácido fraco e base forte. Então é um sal básico. O mesmo eu faço aqui, ó, no sulfeto de potássio. Eu vou analisar o potássio, a parte positiva, tem carga fixa, é sempre +1. Enxofre no sulfeto é sempre -2. Vou deduzir de onde vem. A parte positiva vem sempre da base. Então, a base com potássio, se a carga é +1, só é um hidroxilo. Ó. É uma base de metal alcalino.
Base metal alcalino é sempre base forte. Já o sulfeto, se a carga é -2, ele tinha 2 hidrogênios quando ele era ácido. Ele é esse ácido aqui, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico é um ácido fraco. Então, esse sal vem de base forte e ácido fraco. Então, é um sal básico. Esse próximo aqui, ó, sódio é a parte positiva. O acetato, esse ânion todinho aqui, ó, é a parte negativa. O sódio, eu já sei, vem da base hidróxido de sódio. Base o quê? Forte. E o acetato aqui, ele veio do ácido acético, que é um ácido orgânico, que é um ácido fraco. Então, vem de base forte e ácido fraco. O acetato de sódio, então, é um sal básico. Sofre hidrólise, gerando solução alcalina, solução básica. O último aqui, o carbonato de sódio, da mesma forma, sódio de novo, parte positiva, carbonato, parte negativa. Olha só, lembra, a parte positiva vem sempre da base. Se a base tem o Na+, quando era uma base, só tem o hidroxila. Hidróxido de sódio, base forte, que é base de metal alcalino. Carbonato -2, quando ele era ácido, tinha que ter 2 hidrogênios, ó. A carga é o número de hidrogênios que ele tem. Ácido carbônico, eu aprendi que é um ácido fraco, porque ele é instável, não vai existir por muito tempo. Deriva de base forte, ácido fraco. Então, carbonato de sódio é um sal básico. Os mais tradicionais, como eu falei, hidroxissais, tem tradicionalmente hidroxilas na molécula. Você bateu o olho ali, já viu, já sabe que é um hidroxissal. Beleza? Vamos para a próxima. Feito a mágica, sal duplo ou sal misto. Duplo porque esses sais ou vão ter 2 cátions na sua molécula ou vão ter 2 ânions na sua molécula, que são diferentes do H+ e do OH-. Então, se liga, eu posso ter o sal duplo quanto ao cátion, quando ele tiver 2 cátions e apenas um ânion, e o sal duplo quanto ao ânion, quando ele possui um cátion e 2 ânions diferentes. Aqui eu tenho alguns exemplos deles, olha só como é fácil. Duplo quanto ao cátion, você olha a estrutura, aí você percebe os cátions, as partes positivas, metal e metal. Potássio, carga fixa sempre +1, sódio metal alcalino sempre +1. Para poder anular tudo aqui, ó, o SO4, que é o ânion sulfato. Então, nesse sal, eu tenho 2 partes positivas, diferente do H+, que se tivesse o H+ aqui, era um hidrogenossal. Potássio e sódio, 2 partes positivas e só uma negativa. Então, ele é duplo quanto ao cátion. O mesmo se aplica aqui embaixo, ó, potássio metal alcalino, carga +1. Magnésio alcalino terroso, sempre carga +2. Somando aqui o total dá +3, então o ânion fosfato é -3. Então eu tenho 2 partes positivas, 2 cátions e apenas uma parte negativa. Então é um sal duplo ou misto quanto ao cátion. Quanto ao ânion é quando eles possuem 2 ânions. Olha aqui, ó, a parte positiva está na esquerda, cálcio metal alcalino terroso é sempre carga +2 ou 2+, e halogênio nos aletos sempre -1, ó. Aqui é aleto, não tem oxigênio, -1 e -1. Então eu vejo 2 partes negativas, 2 ânions e apenas um cátion. É duplo quanto ao ânion. Debaixo, ó, cálcio de novo, metal alcalino terroso, 2+ ou +2. Aleto, o bromo é -1. Então, para poder zerar, se aqui é +2 e aqui é -1, para zerar aqui tem que ser -1. Então, eu observo 2 ânions e apenas um cátion. É um sal duplo quanto ao ânion. Então, não se esquece. Nesses sais mistos ou duplos, eles possuem 2 cátions ou então possuem 2 ânions, diferentes de H+ e OH-. Beleza? Vamos para o próximo. Feito a mágica, pessoal, chegamos agora na 5ª classificação. Sal hidratado é muito fácil. Os sais hidratados são aqueles sais que apresentam moléculas de água na sua estrutura cristalina. Então você já vê na molécula do sal, no famoso íon fórmula do sal, as moléculas de água. Então, por exemplo, ó, esse primeiro sal aqui, ó, você já vê a molécula de água na estrutura dele. Ó, ele é pentaidratado, tem 5 moléculas de água na sua estrutura. Já esse outro aqui, eu vejo que ele é diidratado. Esse aqui, ó, hexaidratado. E esse aqui, decahidratado.
hidratado. Então a formulação do sal hidratado é bem fácil de você perceber. Você já percebe que as moléculas de água são escritas, ó, fazendo parte da fórmula do sal. Então esses são chamados sais hidratados. Sais que possuem moléculas de água na sua estrutura cristalina. Beleza? E a última classificação vem agora. Última classificação, sal-alume. O sal-alume são, na realidade, sais que têm sulfatos duplos. 2 sulfatos na estrutura. 2 sulfatos duplos, que possuem um cátion monovalente com carga mais 1 e um cátion trivalente com carga mais 3. E 24 moléculas de água na sua estrutura cristalina. Então ele não se parece com nenhum outro sal que nós vimos até agora. É um sal único e fácil de perceber. Você percebe logo o tamanho da molécula. Olha para cá, 2 esquemas genéricos. Ó. Você vê, ó, sulfatos duplos, com 2 cátions. Um cátion mais 1 monovalente e um cátion mais 3. E 24 moléculas de água. Que pode ser resumido, simplificado assim, ó. Escreve-se o cátion mais 1 e o cátion mais 3. Deixa eu corrigir aqui que está errado aqui. O sulfato e 12 moléculas de água. Isso é a fórmula resumida do sal-alume. Sulfatos duplos, com 2 cátions, um monovalente, um trivalente e 24 moléculas de água. Olha os exemplos aqui. Você já percebe de cara. Olha o tamanho dessas moléculas. Olha esse aqui, ó. Sulfato duplo. 2 cátions, sódio mais 1. O bismuto aqui é mais 3 e 24 moléculas de água. Esse é o alumínio de bismuto e sódio. Olha o outro aqui, ó. Sulfatos duplos, 2 cátions, 24 moléculas de água. Esse cátion potássio é metal alcalino, é sempre mais 1. O níquel aqui, que tem variação de NOx, mas aquele é mais 3. Sulfatos duplos, com um cátion mais 1 e um cátion mais 3, um monovalente e um trivalente, e 24 moléculas de água na sua estrutura cristalina, sal-alume. Esse é o alumínio de níquel e potássio. Aqui embaixo eu tenho, ó, sulfatos duplos, 2 cátions, o potássio mais 1 e o alumínio mais 3 e 24 moléculas de água. Sal, alume também. Esse sal aqui, alume, se liga nessa dica. Quando o cátion mais 3 for o alumínio, quando você vai pronunciar o nome do sal, você não menciona o alumínio, você só menciona o cátion mais 1. Então esse seria o alumínio de potássio. Você não precisa pronunciar o alumínio quando ele for o cátion mais 3 do sal alumínio. E esse sal é bem conhecido na nossa vida cotidiana. Ele é conhecido com o nome de pedra-ume, que é usado como cicatrizante para pequenos cortes. Muita gente tem aftas e ficam chupando um cristalzinho desse sal, da pedra-ume, que é exatamente esse sal aqui, que é um tipo de sal alume, que é usado como cicatrizante. Beleza? Pessoal, para não ficar longo o vídeo, no próximo eu vou mostrar a nomenclatura de todos esses tipos de sais. Então, até a próxima. Valeu!